Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Quantos encontraram, pode dizer amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa, cujo o Senhor me deu um tema. Fala para o seu irmão que está do seu lado: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, bem cedo. Para você entrar no texto desta mensagem, você precisa entender o contexto. A Bíblia vai dizer que ali o povo judeu tinha como a fonte de renda, muitas das vezes, a piscicultura. E a Bíblia vai nos dizer de Simão, conhecido como Pedro. E a gente já ouviu muitos hinos, muita saudação, quando fala Pedro, Tiago e João no barquinho. Esses homens pescadores, que tirava da tua renda através da piscicultura, cuidava dos seus filhos, da sua família, da sua casa, era a sua fonte de renda, o seu trabalho. Homens que já conhecia como fazia para pegar os peixes, homens experientes na lida, porque o seu trabalho era pescar. Homens que sabia a hora, o lugar, o momento exato para poder apanhar os peixes. E a Bíblia vem nos dizer que naquele dia, eles ali se ajuntam, os seus barcos, pegam as suas redes e começa a se fazer um planejamento. Tal hora vamos sair, vamos entrar no lago, que é o lago de Genezaré, vamos lá, como de costume, pescar, pegar os peixes, trazer para a nossa família, trazer para a nossa fonte de renda. Mas naquela noite, eles foram pescar. Por que à noite? Eu já trabalhei à noite, e posso dizer para você de guarda, a noite ela é tenebrosa, pastor. À noite, quando você está dormindo, você deita, está cansado, você nem vê ela passar. Mas se você ficar acordado à noite, a noite ela é comprida. A noite ela nos causa, assim, um espanto, porque à noite o inimigo, ele planeja suas artimanhas para poder ceifar as vidas. Porque à noite você vê muitas coisas horríveis, mas aqui esses homens iam pescar à noite. Por que pescar à noite? Eu não entendo muito de pesca, mas já pesquei. Porque à noite, independente do clima, se está frio ou está calor, as margens do rio, ela se esquenta a água, ela se aquece e os peixes sobem, tanto para a margem, tanto como para a superfície, à procura de alimento. Então esses homens sabiam bem o que estavam fazendo. Esses homens já tinham costume, já tinham experiência em pescar. Eu já começo essa mensagem dizendo para você: eu não sei o que você veio fazer aqui. Se até aqui você lutou com as suas forças, se até aqui você pelejou com a experiência que você acha que tem, eu já consegui, eu já suportei, eu já passei por esse processo. Chega um momento, irmãos, que a gente não consegue mais caminhar sem a presença de Deus. A palavra de Deus fala que eles entraram no barco e foram pescar. Imagina, já era ali costume, como você tem o seu trabalho, você tem o seu amigo de escola, você está ali todo dia, você já sabe o que vai fazer, costuma conversar, costuma se divertir, vai pescando. Lançou a rede, nada. Lançou do outro lado, nada. Continuou, passou 1 hora, passa 2 horas, e a Bíblia vem dizer que, havendo eles pescado a noite inteirinha, não apanhou nenhum peixe. Aí eu me entro na mensagem:
olhando assim, imagina a frustração. Opa, aconteceu alguma coisa errada. Nós nunca passamos por isso. A gente sempre veio aqui e sempre conseguiu pescar, sempre conseguiu levar o alimento para a nossa família, para a nossa casa. E hoje, a gente chegou aqui e nada. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente espera alguma coisa, fazemos os nossos planos, os nossos projetos, mas os nossos planos e os nossos projetos não são os projetos do Senhor, não são os planos do Senhor. A nossa forma de fazer alguma coisa, muitas das vezes a gente se frustra, porque a gente tentamos lutar com as nossas experiências da nossa vida, e a gente passamos por momentos difíceis. Esses homens, eles pescou a noite inteirinha, e não apanhou nenhum peixe. Agora me imagino os três olhando um para o outro, e falando, e agora? O que nós vamos fazer? Nós não pegamos nada. Como que a gente vai conseguir arrumar alimento? Como a gente vai conseguir arrumar dinheiro? E a Bíblia diz que eles voltaram de manhã bem cedo. Aí, irmãos, preste atenção que você vai entender essa mensagem grandemente que o Senhor vai falar contigo. E chegando eles de manhã, ele avista uma multidão. E ele atraca os seus barcos na praia e começa a lavar as suas redes. E essa multidão, ela começa a apertar um homem. Apertar um homem para quê, irmão? Para bater? Não, para ouvir. A multidão era grande e um homem estava falando da palavra de Deus. E a multidão queria ouvir e queria ver, mas como era grande a multidão, não tinha como todos chegar perto. E tinha um homem falando da palavra. E esses homens, eles estão ali, desce dos seus barcos e começa a lavar as suas redes. Lavar as redes significa parar de fazer aquilo que temos que fazer. As redes é aquilo que o Senhor entregou para você. Você tem zelado daquilo que Ele te entregou? Lavar as redes é um ato de desistência, de querer abandonar aquilo que Deus entregou para mim e para você fazer. Imagina eles frustrados, cansados a noite inteirinha, ainda está tendo que lavar as redes, e vendo aquele homem falando da palavra. Eles não conheciam aquele homem, mas aquele homem conhecia eles. Eles não sabiam quem era aquele homem, mas aquele homem sabia que a noite deles foi uma noite terrível, que a noite deles foi uma noite de lamento, uma noite de choro. Eu não sei como foi a sua noite, mas eu tenho algo do Senhor para dizer. Pode durar a noite inteira o seu choro, mas pela manhã bem cedo a alegria vai chegar no nome do Senhor Jesus. E eles lavando as suas redes, esse homem chega e faz uma pergunta: esse barco é seu? Sim, o barco é meu. Tem como você emprestar esse barco para mim? Simão podia falar: ó, meu senhor, eu não sei o que o senhor está falando aí, o que o senhor está ensinando para essa multidão. Eu estou cansado, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Ele podia falar assim: eu já estou só lá acabando de lavar minhas redes, vou abandonar isso aqui, porque agora não está dando lucro nada, não aconteceu nada na minha vida, e estou indo para minha casa. Não, ele emprestou o barco para o Senhor. Esse barco, irmãos, simboliza a minha e a sua vida. Simboliza o meu coração na presença de Deus. Você tem deixado Ele entrar dentro do seu barco, da sua embarcação, que é a sua vida? Imagina, para você poder entender, aquele barco naquela noite foi um palco de choro, de lamento, de tristeza. E Jesus já pega o barco, presta atenção, olha que maravilhoso, isso veio do céu para nós, irmãos, e já transforma aquele cenário em um altar, pastor. Aleluia! Jesus pega o barco, irmãos, para já fazer o barco de púlpito. Tem como você me emprestar o barco, Simão? E Simão empresta o barco, mas tem um porém. Preste atenção. Eu não quero que ele fique aqui na terra, não. Eu quero que você afaste um pouco da terra. O que é que nós aprendemos aqui? Para ouvir Jesus falar comigo, com você, a gente tem que afastar, tem que se desligar dessa terra e se ligar no céu. Temos que tirar o nosso coração desse mundo e priorizar a obra de Deus.
Temos que desligar das coisas terrenas, é difícil, lutar contra os nossos próprios desejos carnais, mas se ligar no céu, porque o que é ligado na terra, irmão, é ligado no céu, mas a partir do momento que você está no mundo espiritual e se liga nas coisas de Deus, Ele abre as comportas dos céus e derrama bênção sobre a minha e a sua vida. Ele podia ter falado, eu não vou emprestar, Ele emprestou. Mas aí, meu irmão, tenha certeza, até no momento que Jesus não tinha entrado, pastor, aquele barco só tinha tristeza, lamento, choro e decepção. Mas no momento que Jesus entrou, chega o tema da mensagem: a alegria chegou pelo amanhã bem cedo. Aleluia! E Jesus começa a ensinar a multidão. E imagino eles lavando a rede e ouvindo a palavra de Deus. E o mistério da bênção que eles iam receber, pastor, eles podiam ter emprestado e ter ido embora. Não, eles ficou para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, irmãos. O que produz fé no meu e no seu coração é a palavra do Senhor. O que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas o que produz fé no meu e no seu coração é o alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. E a Bíblia vem nos dizer, jovens, que Jesus ensinou a multidão. E depois que Jesus acabou de pregar, a multidão saiu. E Jesus foi devolver o barco. Aí entra o segundo mistério. Aleluia, Jesus. Quando Jesus, pastor, pega algo emprestado de mim, do Senhor, Ele não devolve do mesmo jeito, não. Jesus podia devolver o barco para ele ir embora para a casa dele, e Jesus seguiu o caminho, pregando. Não, Jesus falou, olha, Simão, você me emprestou o barco, mas não vou devolver do mesmo jeito, não. O barco estava que jeito, irmãos? Vazio. E Jesus tinha algo para trazer. O que Jesus está falando para mim e para você? Que Ele não fica devendo nada para mim e para você, irmãos. Ah, mas Ele me prometeu, não cumpriu, ainda que passe 40, 50 anos, o que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Queira os inimigos ou não, queira você esperar o tempo não, porque a gente quer para amanhã, mas o que o Jesus quer com a gente, irmãos, é no tempo e no propósito dEle. Para você poder entender, quando Deus quer algo da gente, a gente deixa para amanhã, não é? E quando a gente quer algo de Deus, a gente quer para ontem. E eles pararam, ouviram a palavra, e Jesus foi entregar o barco. Quando eles partiram a primeira vez, irmã Ritinha, eles partiram pilotando o barco, usando as forças dos seus braços e as suas experiências. Agora a segunda partida, pastor, Jesus era o piloto, o comandante, estava diante do Pai. Ei, sabe por quê, irmãos? Os peixes não estavam lá naquela noite, porque Jesus tudo fez, tudo criou, tudo formou. Imagina Pedro ali juntando as redes. Aí eu posso imaginar o cenário tão maravilhoso quando ele fala assim para Pedro: Pedro, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Faze até o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você largar aquilo que Deus te entregou? Está difícil, a perseguição está difícil. Está levantando contra mim, está achando defeito. Ei, irmãos, só toma pedrada a árvore que dá fruto. A árvore que não dá fruto, não tem como tomar pedrada, pastor. O que eles vão tirar da árvore que não tem fruto? Mas se você dá fruto, você vai tomar pedrada. Porque os frutos, irmãos, as pessoas querem colher os frutos, mas o processo do fruto é doloroso. Você planta uma semente e ela depois vai germinar. Depois que você vê a semente germinar, você tem que ir lá regar. Todo dia tem que dar manutenção. Chega o tempo que você tem que podar os galhos, está bonitinho, mas só que chega um tempo que ela não cresce. Aí vai você podar. Ah, mas está precisando, está meio doente, vai você adubar. Mas para o mundo espiritual, o que é o adubar? É você vir na casa do Senhor, alimentar da palavra, jovens. É vocês poderem entender que no mundo vocês vão ter muitas coisas para oferecer, mas são coisas passageiras. Eu sou filho de uma mãe e de um pai que ali está, que orou 14 anos para mim estar na presença de Deus. E eu passei por muitas coisas difíceis. Quando o Reinaldo foi me buscar lá no hospital, fazia o quê? Uns 4 dias que eu estava lá, né, pai? Uma briga de gangue. Ah, por que, Santiago? Eu era um traficante e Deus transformou a minha vida.
mas eu não quero que vocês passem por esse processo, decepções, saber fazer escolhas. Não é você escolher, é você deixar nas mãos do Senhor. Tem as escolhas, pastor, que faz a gente se frustrar, que faz a gente se decepcionar. Às vezes você olha, é bonito, chama atenção, é maravilhoso, mas não é aquilo que Deus quer. Porque o inimigo, ele se enfeita, ele enfeita a entrada do buraco, ele mostra como é que você entra, mas depois você que tem que se virar para sair. E Jesus, ele entrou no barco, e quando ele entrou no barco, ele falou: olha, só que tem um porém, já estou terminando, irmãos, eu não vou devolver do mesmo jeito. Creio que Simão falou assim: rapaz, você não está falando isso não, Senhor. Ele deve ter ouvido Jesus falar das maravilhas, né? Deve ouvido a sabedoria de ver ele ensinar, e ver Jesus falar assim: você está chamando eu para voltar lá na onde eu passei a noite inteira e não peguei nada? O que nós aprendemos aqui, irmãos? No lugar que você foi envergonhado, Jesus vai te permitir você voltar lá para eles verem a glória de Deus na minha e na sua vida. No lugar que eles te humilharam, eles vão ver Jesus mudar a sua vida, porque você foi sem Ele, você foi sem a presença dEle, você se frustrou, você se decepcionou, mas no momento que você está com Ele, a glória dos céus desce sobre a sua vida, renova as suas forças, te coloca de pé e diz: eu sou contigo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas Senhor, pesquei a noite inteira, e de dia, não pega nada. Só que ele não estava entendendo, pastor, que quem criou os peixes, quem criou as águas, foi o Senhor Jesus, foi o nosso Deus poderoso. Ele começa a indagar, isso é de Pedro, né? Querer. Mas aí, me chama a atenção, porque aí ele se rende, presbítero Cristiano. Senhor, nós está cansado, nós não pegou nada, mas segundo a sua palavra, aleluia, a gente vai voltar no mesmo lugar então. Irmãos, quando a palavra de Deus chega, pode ter certeza, a miséria vai sair, a abundância vai chegar. Quando a palavra de Deus chega, a dúvida vai embora e a resposta ela vai chegar, porque Ele é a resposta certa. Quando a palavra de Deus chega, a morte vai sair e a vida vai chegar, porque Ele tem vida eterna, a virtude da vida está sobre Ele. Quando lançaram o Senhor na sepultura, o inimigo pensou, quando passou o primeiro e o segundo dia: esse é mais um enganador. Ele se enganou, porque no terceiro dia ele não conseguiu segurar, porque em Jesus estava a virtude da vida eterna. Ele venceu a morte. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que ele está falando isso? Você e eu vai ter aflição, se ele venceu, a gente também vai vencer, porque ele está conosco na nossa embarcação, aleluia. E a Bíblia diz que eles foram. Para aprender de Deus, precisamos desligar da terra, irmãos, para que Jesus entra no nosso barco, que é a nossa vida. Pedro, ele indaga Jesus, mas ele fala: segundo a sua palavra, eu vou. E quando chega, ele fala assim: vaste ao mar alto. Outro mistério que Deus falava comigo, pastor. Hoje, os crentes estão muito superficial. Eles querem vir na obra de Deus, ser um ouvinte, depois que ouvir a palavra, vá-se embora. Não, irmãos, Deus não quer você aqui para ser um ouvinte. Deus quer você aqui por completo, no profundo, no escondido. Quando ele fala assim: vamos para o mar alto, Jesus convida Pedro a ir para o profundo. Ele chama você a se aprofundar nos mistérios que Ele tem para mim e para a sua vida. Como a irmã disse ali, eu não tenho essa capacidade. Você pode até não ter, mas quem te capacita é o Senhor. Mas quem me chamou? Eu não tenho chamado, irmãos. Quem te chamou foi o Senhor. Quem vai te moldar é o Senhor. Quem tem o dom de ministério para mim e para a sua vida é o Senhor.
Não importa que você pense, eu não sou capaz, Ele capacita. Vocês jovens, se desperta, Jesus está às portas, vai buscar uma igreja lavada e remida, não há tempo mais de passear, você pode ir, não pode mais voltar, Jesus está buscando uma igreja, e vocês é o futuro da igreja, aleluia. Quem mandou vocês largar as redes? Ele precisa de vocês dessa embarcação, e vocês vão entender agora no final por que Ele precisa. E a Bíblia vem dizer que quando chega no ponto, no profundo do mar, Jesus fala, lançai as redes. E a Bíblia diz que quando eles lançam as suas redes, a quantidade de peixe foi tão grande, pastor, que eles teve que chamar quem estava do lado. Encheram tanto o barco, que a Bíblia diz que quase foi a pique. O que quer dizer? Quase afundou de tanta bênção. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, não vai só ficar para nós, vai ser tantas bênçãos, tantos milagres que você vai ter que repartir com quem está do seu lado. Você vai ter que dividir as bênçãos do Senhor com quem está com você no dia a dia, com a tua casa, na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade. Você vai ter que dividir, porque o Senhor, Ele é um Deus de bonança. E a Bíblia diz que pegaram uma quantidade tão grande de peixe, que nunca tinha visto aquele tanto de peixe. E quando eles acabaram de pescar, Simão olha para ele e fala assim, ausentai-vos de mim, Senhor, porque eu não sou digno. Aí vem o chamado que o Senhor vai fazer para mim e para vocês, jovens. Ele manda ele continuar a pescar. Fala assim para ele, não, a partir de hoje, fazerei de vocês pescadores de almas, de homens. O que ele está falando aqui para mim e para você? O que vocês têm feito por causa de uma alma? Vocês sabem que a maior oferta é você trazer uma alma lá de fora para cá, no altar do Senhor. Você tem pregado nas escolas, você tem falado para o seu colega, você tem falado para o seu vizinho, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus transforma a vida, que Jesus salva. O que eu e você tem feito por causa de uma alma? A partir de agora, tu não serás pescador de peixe, mas será pescador de homem. É maravilhoso essa palavra de Deus. Deus quer mulheres e homens compromissados com a obra de Deus. Não é chegar em momentos que chega as festas, você abandona e depois você vem e volta. Não, Jesus tem propósito. Eu sinto a glória de Deus quando eu vejo os jovens adorando o nome do Senhor Jesus, porque eu tive a oportunidade de estar onde vocês estão e não aproveitei, e depois foi passar para o processo doloroso da dor, aí é mais difícil, pastor. Aí você vem para cá tudo machucado. Deus teve graça da vida da irmã, porque é como ela falou, depois você não consegue voltar, você se sente vergonha de voltar, mas o nosso Deus é um Deus que cura, que transforma, que salva, que restaura, aleluia. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Aí que é o principal agora para terminar, e já convido a vocês a se colocar de pé, e pedir o Igor, a irmã Samira, para estar preparando um louvor para estar adorando e antes de eu orar. E na hora que eles pescaram, pastor, que eles voltam para a praia, você pode ver no finalzinho o que a palavra de Deus fala. E chegando ele com os barcos, eles levaram os peixes embora? Não. Levaram os peixes, ó Senhor, espera aí que eu vou vender os peixes, pagar as contas, depois nós volta a conversar. Não. A Bíblia diz, pastor, e largando eles tudo, o que eles fizeram? O seguiram. Jesus quer você, irmãos, que Ele seja o centro das nossas atenções, que Ele seja primordial na minha e na sua vida. Por que largaram tudo? Porque eles viram, presbítero Cristiano, que aquele homem conversava com peixe e os peixes ouviam, que ele conversava com as águas e as águas ouviam, que eles sabiam que aquela coisa era tão pequena,
pela grandeza daquele homem, daquele Senhor que eles falavam. E muitas das vezes a gente vem na igreja e queremos ser servido. Não, irmãos, a gente somos servos, a gente que tem que servir o Senhor, dar o melhor para o Senhor. Ah, eu vou lá louvar, não vai ser esse louvor não, irmãos, temos que ensaiar, temos que dar o melhor para o Senhor. Você vê hoje essas cadeiras vazias, e, falta de falar, não é falta de falar, irmãos. Jesus está à porta, Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida, ninguém sabe a hora que Jesus vai vir. O que você tem feito por causa de uma alma, aleluia. Se coloque de pé, com a permissão do pastor.